Graça e paz, meus irmãos queridos. Bom dia para todo mundo, Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Sou o pastor Baianinho da Igreja Presbiteriana de Castanheira. Uma alegria muito grande poder estar contigo na sua casa, no seu trabalho, aí andando nas ruas, onde você estiver ouvindo essa nossa devocional. Que Deus seja contigo, que a graça de Deus te alcance. Hoje eu quero comentar com vocês na nossa devocional sobre a vida de Demas. A Bíblia Sagrada fala de Demas e nós podemos parafrasear em 3 etapas. Primeira etapa, quando Demas conhece Jesus. Segunda etapa, quando Demas começa a titubear na fé. E a terceira etapa é quando Demas abandona a fé. Primeiro é quando ele coloca sua fé em atividade. Segundo é quando ele começa a abandonar a fé. E terceira, quando ele abandona de fato a fé. Alguém disse certa vez que o mais importante não é como começa, mas sim como termina uma jornada. Isso seja na vida cristã, na vida social, na vida profissional, na vida familiar. Em qualquer uma dessas áreas, muitos são aqueles que começam bem e acabam mal a caminhada. Apesar de nós termos poucas informações a respeito de Demas, contudo o que temos, elas nos é suficiente para dizer que esse texto ou esta mensagem se aplica verdadeiramente a ele. Quando nós olhamos o texto de Filemão, capítulo de número 1, só tem o mesmo, verso 23 e o verso de número 24, o texto vai dizer muito claro assim para nós: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Veja bem, meus queridos, a primeira fase do primeiro amor de Demas foi a fase do amor por Cristo. Segundo alguns estudiosos, a carta de Paulo, ela foi escrita a Filemão por volta do ano 60 a 61 depois de Cristo. E quando nós olhamos o testemunho que Paulo dá de Demas, é dizer que Demas era um dos seus cooperadores com ele. Demas era um excelente pregador do Evangelho, era um crente fiel, andava na presença de Deus. Demas, ele caminhava sem titubear. Demas, ele vivia uma vida segundo o Evangelho de Cristo. Demas era um camarada que podia ser encontrado nele a verdade de Deus. É por isso que Paulo o chama de companheiro. É por isso que Paulo chama Demas de companheiro na fé. Alguém cooperador na fé, alguém que participou com Paulo do sofrimento, alguém que caminhou com Paulo dentro do Evangelho, ou para a glória de Deus através das suas vidas. Portanto, a primeira fase de Demas é igual de muitos de nós. Quando nós nos convertemos, aliás, quando Deus nos converteu, quando Deus nos chamou para Ele, quando é o ápice daquele primeiro amor, nós não medimos esforços. Caminhamos passos largos para a igreja, tiramos tempo para a leitura da palavra, tiramos tempo para orar, tiramos tempo para ler Bíblia, tiramos tempo para viver o Evangelho, dar um bom testemunho de sermos chamados cristãos. Nós fazemos isso porque nós, nesse primeiro ato, nesse amor maravilhoso, nesse amor gostoso, nós demos a nossa vida por ele. Demas foi um desse. Mas a segunda fase do Demas é interessante. A segunda fase do Demas, Paulo, ele chama Demas lá no capítulo 4 de Colossos, dizendo: saúda-vos Luca, médico amado, e também Demas. É possível que Demas agora já tenha acostumado viver ou acostumado com o Evangelho. É possível que Demas agora não tenha mais tanto desejo de dar um bom testemunho. O martírio de Paulo é chegado.
Paulo já está entregue, bem dizer, à morte, esperando só o dia de ser ali morto por aqueles homens. Então Demas, eu imagino, aqui nós podemos parafrasear, porque logo depois nós vamos ver a segunda fase, a terceira fase. Mas a segunda fase, Demas, ele começa a esfriar na fé. Ele começa a pular fora, ele começa a não desejar viver como Paulo estava vivendo. Ele começa então a olhar e ver a situação de Paulo e pensar, eu vou pular fora. E de fato ele pula fora. Eu creio que é isso, e isso tem acontecido com muitos de nós cristãos nos dias de hoje. Muitos de nós não temos mais a mesma paixão por Jesus como tínhamos no tempo passado. Muitos de nós não temos mais as mesmas alegrias de servir ao Senhor como tínhamos em tempos passados. Muitos de nós não temos mais a mesma disposição de louvar a Deus, de ler a sua palavra, de orar, de contribuir, de participar dos trabalhos da igreja como nós tínhamos em tempo passado. Muitos de nós não temos mais a mesma sede de Deus como nós tínhamos no passado. Muitos de nós não temos mais a mesma repulsa ao pecado como tínhamos em tempos passados. Muitos de nós não temos sido tão úteis no serviço do Senhor como nós fomos em tempos passados. Muitos de nós não já evangelizamos e nem sequer convidamos um amigo que está caminhando passos largos para o inferno, desistindo da própria vida para assistir um culto sequer nas nossas igrejas. Meu querido irmão, minha irmã, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e verso 5, o apóstolo João, escrevendo à igreja, ele vai dizer assim: tenho porém contra ti que abandonastes o primeiro amor, lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Eu não sei como que está o teu coração, se está esfriando, se você já não consegue mais fazer essas coisas. Está na hora de levantar acampamento e voltar para o primeiro amor. Primeiro amor este onde nós não medíamos esforços para amar Jesus, para dar um bom testemunho, para amar o irmão, para contribuir com o Evangelho, para sermos um instrumento de Deus através do Evangelho. Mas tem uma terceira fase. A terceira fase de Demas é no 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 9 e 10. Diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu não sei se você percebeu aqui, mas foi gradativo o afastamento de Demas. 8 anos se passaram da conversão de Demas até a sua desistência da fé. Demas deve ter flertado com o inimigo. Demas deve ter flertado com o mundo. Deve não, com certeza. Porque a Bíblia diz que ele amou o presente século. Ele abandonou o apóstolo numa situação precária. Mas muito pior do que isso, ele abandonou a fé por ter amado o presente século. Paulo está dizendo que o mundo se tornou tão atraente para Demas que ele não pestanejou em abandonar a fé para buscar os prazeres da terra, para buscar os prazeres mundanos. Muitos de nós brincamos com o pecado. Muitos de nós brincamos, flertamos com aquilo que Deus odeia. Muitos de nós vivemos dias terríveis das nossas vidas, onde paulatinamente estamos caminhando para mais longe de Deus do que mais perto da sua verdade. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei como que está o seu coração. Mas olhe para Demas. Demas, no primeiro instante, ele dizia: eu estou pronto a morrer por o Evangelho. Demas, na segunda fase da sua vida com Cristo, ele está dizendo: olha, não é bem assim. Não é bem assim. Eu estou vendo outras coisas, e outras coisas são prazerosas, outras coisas são gostosas. E agora, por último, a Bíblia Sagrada disse que Demas, de fato, apegou-se às coisas gostosas deste mundo. Eu quero orar por você. Eu não sei qual fase você está.
Eu não sei se você está na fase do primeiro amor. Se tiver, ame, dê a vida para o Evangelho, pregue o Evangelho, ajude as pessoas, caminhe com as pessoas, seja um homem bom, seja uma mulher temente a Deus, uma mulher invejável, uma mulher segundo o coração de Deus, um homem destemido, um homem que não mede esforços para viver o Evangelho segundo a vontade de Deus. Mas se você já está esfriando na fé, se a palavra de Deus não é mais regra de fé e prática para a sua vida, se o pecado já não te deixa ir cultuar ao Senhor, orar, ler Bíblia, se o pecado está mais forte no seu coração, aproveite essa mensagem, dobre o teu joelho e diz: Senhor, eu não quero esfriar na fé, eu quero voltar para o primeiro amor, eu quero servir ao Senhor com alegria no meu coração. Porque senão, meus queridos, a última fase de Demas pode acontecer com você. 8 anos da conversão ao abandono da fé. Pode ser que você esteja já abandonando a fé, ou já abandonou a fé, já não tem mais prazer na igreja, não tem mais prazer na leitura da palavra, já não tem mais prazer na oração, já não tem mais prazer na comunhão, já não tem mais prazer de ser chamado filho de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a voltar para Ele, a amá-lo como Ele merece ser amado, a servi-lo como Ele merece ser servido, a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe-nos, que a Tua graça seja conosco. Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a viver uma vida superlativa na Tua presença, que o Teu nome seja exaltado através de nós. Muito obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.